O destino do homem como se assemelha ao vento. A alma do homem como se assemelha à água. Por que tanto tormento, tanta aflição? Morrer é só não ser visto. É preciso abraçar a volúpia, fartar-se de prazeres, não ter medo da morte. Ai de mim, ai de mim, que dor, míseros restos, ai, 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 provocações, provocações outra vez, provocações, 8 anos e meio no ar. Olha, se vocês não sabem o que é provocar, preparem-se. O homem que está aqui diz tanta coisa sobre si próprio, coisas boas, é claro, e atira para todos os lados contra quase tudo e quase todos, que se as mudanças da vida e do mundo dependessem dele, nada mais restaria a ser mudado. Escritor, já lançou de tudo, romance, conto, poesia. Ele diz que, como representante da novíssima literatura pós-moderna brasileira, com livros adotados pela Universidade Americana do Novo México, será brevemente tema de uma monografia acadêmica. E ele escreve tantas outras coisas sobre si. Não há espaço aqui para citar. O melhor, então, é deixar com ele próprio, o nosso convidado. Ele é Flávio Viegas Amoreira. Flávio Viegas Amoreira, escritor e agitador cultural. Você se considera um autor consagrado, pouco lido ou completamente desconhecido? Me repugnaria ser consagrado. Consagrado era o José Mauro de Vasconcelos. Hoje nós temos um autor consagrado, que é o Paulo Coelho, que é um José Mauro de Vasconcelos globalizado. E quem é José Mauro Vasconcelos? Era consagrado. Eles fazem escrevinhadura, ou seja, são escrevinhadores no sentido de Roland Barthes. Saramago ou Lobo Antunes? Saramago é um autor consagrado, mas Lobo Antunes é um autor muito superior. Enfim, então o que eu penso é muito simples. Consagrado em vida hoje, ou é idiota ou medíocre. Você se acha pouco lido? Felizmente pouco lido, porque como Lobo da Estepe, reverberando Hermann Hesse, eu escrevo para os loucos e para os raros, como os membros da minha geração. Eu faço escritura, curtição da linguagem. Você se acha completamente desconhecido pelo público? Não, pelo público não. Hoje nós temos uma pequena, digamos, resistência cultural. Nós fazemos marketing de guerrilha, que é os escritores que fazem aquilo que eu faço, que é a escritura, que é a alta literatura, sem nenhum pedantismo e excesso de erudição. Nós fazemos marketing de guerrilha para divulgar o quê? Entre nós mesmos, o nosso pequeno grupo, que não é tão pequeno, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e sendo rastreado pelas universidades europeias e americanas, há um trabalho que é razoavelmente lido. Não sou pouco lido. Agora, para não cair na monotonia, não vamos falar de sua vida acadêmica, vamos falar de sua cabeça. O que tem dentro dela? Há um universo. Primeiro, eu não quero mudar o mundo, eu quero, como Rambo dizia, mudar a vida. Eu não tenho vida acadêmica, eu sou um outsider. Eu trabalho, eu vivo em atopos, ou seja, em lugar nenhum. Eu estou no mundo, mas eu vivo na literatura. Esta é a minha família literária. Você conhece alguém mais metido que você na literatura? Metido, não. Mas intrometido, sim. Então, para que os jovens se conheçam melhor, vamos citar algumas frases suas. A juventude é reacionária. O que os estudantes americanos do Novo México acham disso? O que eu penso é o seguinte: nós vivemos hoje um mundo de idiotização e de glamorização da burrice. Quando eu vejo as novas gerações, eu vejo a meninada desassistida, completamente idiotizada, com essa glamorização da burrice, da estupidez, com a videoesfera onipresente. Quando eu chego a uma lan house e vejo aquelas catacumbas lotadas e as bibliotecas aos ratos. Então, o que eu posso esperar? A juventude é reacionária porque ela faz o jogo do mercado, desgraçadamente. Ela hoje é massa de manobra, como dizia o Darcy Ribeiro, dessa máquina de moer gente que é o capitalismo. Mas o capitalismo é autofágico.
E ele, felizmente, está se fudendo, levando o mundo de roldão. Vocês viram que nós somos aqui umas menininhas com cabelinho e uma coisinha cor-de-rosa no cabelo, porque provocação aqui é ele é provocador, né? Agora, você sabe de uma coisa que ele disse? Você disse que esse aqui é seu programa preferido porque desanca escritores de que você não gosta. Cite 3. Que eu não gosto não, que sejam não pretensiosos, mas intrometidos por fazerem um jogo do quê? Da glamorização da burrice. Pode haver até pintor, artista plástico, naif, ingênuo, mas o escritor tem 3 funções, aliás, 3 necessidades. Ler muito, entendeu? Então, um escritor que é um tremendo marqueteiro e que tem uma visibilidade até por fazer esse marketing, não um marketing de guerrilha que eu faço legítimo, mas um marketing, digamos, muito em cima da imagem dele de putanheiro, é o Marcelo Mirizola. Primeiro, esse é o falso outsider. E tem 2 autores que acho que são queridinhos da burguesia e fazem esse papel do autor medíocre, que escreve de uma maneira razoavelmente bem, mas que eu não aceito como escritores, são 2, Milton Ratum. O segundo é o Cristóvão Tesa. Diz uma coisa, você acredita em tudo que você está falando? Tudo. Mirisola, você acha que eu desanquei? Eu achei que você foi muito pertinente. Não é? Porque aqui não é programa do Faustão, da Hebe Camargo, para ficar distribuindo livro. Não é? Quem quiser que jogue no Google. Hoje em dia é impossível ser farsante. Jogue o meu nome no Google. É um seu, nosso, quer dizer, está tudo lá. Eu escrevo, primeiro, para não enlouquecer de maneira definitiva. Tem um texto seu assim: o tom conduz o trecho. A expressão da matéria opera morfogênese relacional com a adesividade de um conteúdo plurivalente. Para quem você escreve isso? Eu escrevo para aquilo que eu penso que o mundo vai se tornar. A cultura vai se tornar um novo medievo high-tech. Os escritores vão escrever para outros escritores numa grande masturbação literária. Então, hoje, eu escrevo pensando em quem? Naqueles que eu admiro, jovens da minha geração, Michel Melamed, fantástico, o grande Nelson de Oliveira, crítico, que criou a expressão Geração 00, Marcelino Freire, Juliano Garcia Peçanha, Evandro Afonso Ferreira, uma meninada faz um trabalho fantástico no Rio de Janeiro chamado Confraria do Vento, Vitor Paes e Márcio André, Guilherme Zarvos. Mas ninguém lê, né? Ninguém lê porra nenhuma, ninguém lê nada. O que as pessoas leem? Leem o quê? Vejamos. Ninguém quer ler Nietzsche, quer quando Nietzsche chorou, entendeu? Que é um Nietzsche em conta-gotas para empadas da Oscar Freire. Vejamos um outro texto seu. Quando escrevo, fraseio lançando ao supercondutor propagação de catálises. Intuo escrevendo, anexo ao texto uma fenda, oferto cataclismos quânticos, verso ou noveleta, sempre abro-me em brecha a ser reescrito pelo lido. Reescrito pelo lido. Ou seja, eu escrevo, primeiro, para não enlouquecer de maneira definitiva. E de maneira lírica, boba, tola, como nós todos, para resistir à morte. Não que eu queira que a minha literatura persista, não tenho essa preocupação. Essa turma que leu isso daí entendeu ou enlouqueceu? Alguns entenderam. Os deleuzianos, aqueles que conhecem Deleuze. Mas o que eu faço não é bem literatura para ser... toda literatura é comercializável. Meus livros estão à venda, as grandes livrarias. Vende, razoavelmente. Para universidades, para pesquisadores da nova literatura brasileira e para alguns doidinhos como eu. Eu li num livro seu uma frase assim: chuva no mar é desejo. Eu tenho uma ligação nitidamente homoerótica com o oceano-mar, não com o mar costeiro, ribeirinho, muito litorâneo, não, um mar aberto. Tanto é que o meu primeiro livro é Mar Alto. O mar percebe isso? O mar é fantástico, porque ele está cagando para todos nós. Esse mistério das ondas. As ondas não sabem de mim, elas estão ali milhões de anos.
Elas são indiferentes ao drama urbano. O oceano é a metáfora cósmica plantada em solo terráqueo. Você acredita que você é um solitário? No mundo de hoje, completamente. E da pior solidão, a solidão intelectual. Mas a minha solidão é falta de interlocução. Hoje ninguém mais lê, ninguém mais fala. Eu vou conversar sobre o quê? E com quem? É verdade. É triste, é patético. Deus é um impasse linguístico. Você é religioso ou foi algum dia? Essa é uma frase, foi outro insight, muito baseado no Wittgenstein, que Deus é um impasse linguístico. A religião deve estar no código genético, deve ser biológica, nas trincheiras ninguém é ateu. Enfim, com uma dor de dente, ai meu Deus, ai meu Deus. Deus não é só um impasse linguístico, Deus é uma interjeição, é uma necessidade biológica, mas para mim não passa de uma ilusão. Você acredita que você pode ser um grande clown? Eu acho que o escritor que faz a literatura que a minha trupe faz deve ser uma mistura de Dercy Gonçalves com Marilena Chauí, ou Silviano Santiago com Carmen Miranda. Academia, erudição e pândega. Fazer aquilo que eu digo, marketing de guerrilha, romper as fronteiras do mercado editorial. Eu não estou ligado ao mercado editorial, eu estou ligado à literatura. Mercado editorial é outra coisa. Vamos ver então como é que você dá uma explicação maravilhosa para nós. Você diz o seguinte: não aprecio a vagina por seu repulsivo design. Teça considerações estéticas sobre como ela deveria ser. Jean Genet dizia que a vagina me dá nojo, mas o design da vulva não me repugna tanto quanto como a burrice, né? Que é repugnante, é indecente. Mas não é algo que me apeteça. Mas um dos meus desejos seria, sim, por que não, sodomizar o Brad Pitt e comer a Angelina Jolie. Você é gay? Eu gosto de uma expressão que me define melhor, homoafetividade. Você é dos que acreditam que o movimento gay passou a ser aceito depois que gays americanos arrebentaram um bar em São Francisco? Foi interessante. Havia que haver tolerância, não, entendimento do que seja a história da homoafetividade, do desejo entre dois homens, não é? E o que isso representou para a humanidade. Não é? Agora, o que eu me Até os negros tiveram esse problema também nos Estados Unidos. Também. Também eles lutaram violentamente, fortemente, para serem aceitos e conseguiram. Aí vem o homem revoltado do Camus. Os gays hoje são massa de manobra do capitalismo. Como são bons consumidores, têm juízo, não têm filhos, não é? Têm renda, foram cooptados pelo capitalismo. Então, o capitalismo é fogo. O capitalismo é uma máquina de moer gente. A sorte, repito, é que ele é autofágico. A mulher sente inconfessada nostalgia da cozinha e de um macho provedor. Você já disse isso, por acaso, a uma líder feminista? A questão... Aí volta a Genet. O mundo feminino me é muito distante. Há uma certa misoginia, né? Mas eu percebo que há um banzo, há uma saudade, digamos, um revisionismo do feminismo. O roubo do Genet é uma coisa estética profundamente, né? Lindo. O ser ladrão. Lindo. O ser preso por querer ser preso. Ele aqui em São Paulo quase esbofeteou um cara das sociedades de autores que não pagavam a ele, né? O Genet foi algo formidável. Hoje eu não bebi, gostaria de estar aqui com uma Maísa, mas estou careta. Está escrevendo do momento? No momento, eu tenho o Manual do Ator Pensante, que é esse bate-papo entre um escritor e um ator, porque eu acho que depois da literatura, da escritura, o trabalho de interpretação Você viu um filme do Limari chamado Jantar com André? Muito interessante. É o autor e o ator. O ator. Aliás, não gostaria de mimetizar, mas é uma das minminhas referências. E o diretor maravilhoso. Só que o ator tinha substância, conteúdo. Os jovens atores de hoje... Aquele ator sabia tudo do Chekhov. O verdade que Manual do Ator Pensante, segundo, uma peça baseada na Fedra, do Racine, é o Pedro, a ligação entre o padrasto e o enteado. Eu inverto, eu faço uma Fedra homoerótica.
Eu estou escrevendo um ensaio sobre um filme magnífico, que não saiu em DVD ainda, o Santiago, do João Moreira Salles, sobre o Santiago, do João Moreira Salles, e tenho um livro já pronto de proesia, que é o que eu faço, o meu gênero, nem prosa nem poesia, proesia, essa é a definição do Décio Pinhatari, que é o vazio refletido na luz do nada. Sabe falar sobre o nada? Tem que saber tudo para falar sobre o nada, não é? Tem que chegar à base. Aquilo que o João Cabral de Melo Neto disse numa frase memorável, se é que eu posso lê-la, que é o meu dístico de vida. O João Cabral tem uma frase definitiva. Eu vou ler porque, enfim, hoje eu não bebi, gostaria de estar aqui com uma Maísa, mas estou careta. Fazer o que seja é inútil, não fazer nada é inútil, mas entre fazer e não fazer, mais vale o inútil do fazer. Perfeito. Esse é o dístico da minha vida, compreende? É o inútil de fazer. Eu sei que tudo é inútil, mas há necessidade de fazer. Uhum. Dizem que o chá servido na Academia Brasileira de Letras é de primeiríssima qualidade. Você gostaria de provar? Entre Sarney e Dr. Pitangui, o que menos tem na Academia Brasileira de Letras são escritores. Qual o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Que eu sou pretensioso. E você não parece que é? Não. Você não acha que você só é pretensioso? Você acha um erro da gente achar que você é pretensioso? Eu acho. O que seria que a gente deveria pensar de você sem dizer que você é realmente pretensioso? Uma coisa só, se ater à obra, ler os meus livros, conhecer o meu trabalho, já são 7 livros. Com essas frases que nós usamos aqui e que você acha que as pessoas vão entender com o tempo. Vão entender com o tempo. O que você está lendo no momento? Estou lendo Celine, Thomas Bernhardt, fantástico. Você e o Mirisola, hein? Ele lê Thomas Bernhardt? Não, ele sabe tudo do Thomas Bernhardt. O que é que você fez um dia e gostaria de não ter feito? Ghostwriter, como ganha-pão, escrever para políticos discursos, um idiota. Eu colocar Dostoiévski em fala de político. Foi um show. E segundo, obituário. E o que você não fez e gostaria de ter feito? Ser mais publicado, e que deem mais oportunidade à minha geração, essa geração sem nenhum queixismo, não quero, e nem paternalismo estatal, mas que dê mais oportunidade. Nós precisamos no Brasil de uma política pública para a cultura e principalmente, especificamente, uma política pública para a literatura. Você fez alguma coisa que jamais revelaria a ninguém? Quase tudo. Eu escrevo. Como é que você gostaria de morrer? Se não fosse tão, dizem, né? Tão dramático, envolvendo-me com o mar. A minha morte seria, ela no caso não foi o mar, mas como Shelley e como Virginia Woolf, dissolvido no oceano. E as personagens do Nelson Rodrigues. Exatamente. Acho linda, a morte no mar. Me diga uma coisa, uma última pergunta muito simples para você. O que é a vida? Além de uma causa perdida, é o mito de Sísifo. É o vazio refletido na luz do nada. Do vazio para o nada. É você querer pegar uma coisa e não conseguir. Pegar uma coisa e não conseguir. Digamos que em um determinado momento da sua vida você queria falar alguma coisa e não tenha conseguido falar por algum, sei lá, por algum motivo. Esse programa é o programa de maior liberdade que tem. Então, para terminar a entrevista, olhe para aquela câmera e fale o que você quiser para acabar. Jovens, um apelo, fuderam o mundo. Um apelo, vivam, amem, brinquem, façam arte, mas não tenham filhos. Pronto, daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. O sexo contém tudo. Corpos, almas, provas, sentidos, purezas, delicadezas, avisos, resultados, cantos, ordens, saúde, o leite seminal, o mistério materno, todas as esperanças, benefícios,
todas as dádivas, paixões, amores, encantos, gozos da terra, todos os deuses, governos, juízes, o carisma do mundo, tudo está contido no sexo, ou como parte dele, ou como sua razão de ser.